E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam ótimos. Hoje nós vamos falar de quê? Tendência progressista crítico social dos conteúdos. Então, vamos pra cima. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força aí pra gente, deixa o like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e só vamos. Questãozinha de número 1. O papel da escola é a difusão dos conteúdos vivos. Então, aqui ele já dá pra gente uma informação essencial. E aí coloca mais adiante, o método parte de uma relação direta da experiência do aluno confrontado com saber sistematizado. Não é qualquer saber, é um saber sistematizado, já sólido. E o papel do aluno é entendido como participador. O aluno ele é o quê? É um cara ativo, participador. E o do professor ele é o quê? Mediador. Entre o saber e o aluno. Essas características são próprias da tendência progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica? Pessoal, o item está certíssimo. Duas observações importantes que eu quero fazer para vocês aqui já de antemão, de cara. Praticamente várias informações acerca da pedagogia crítico-social dos conteúdos apareceram aqui. Difusão de conteúdos vivos, leve em consideração a experiência do aluno, quer ter um saber sistematizado, ok? Colocando o papel do aluno, ele é um cara participador, o professor ele é um mediador e o mais legal. Nós temos Libânio e Lucchesi, que fala de crítico social dos conteúdos. Demerval Saviani chama esta pedagogia de histórico-crítica. Olha só que bacana. Então, vamos para cima. Questãozinha de número 2. De acordo com a pedagogia crítico-social dos conteúdos, o professor é um coordenador? Não. De atividades que organiza e atua conjuntamente com os alunos, o professor, pessoal, ele tem um papel de quê? Mediador. E o aluno? O aluno com A ativo, ok? Então o aluno ele tem uma participação ativa. Quando a gente fala de quê? Pedagogia crítico-social dos conteúdos, então o item está o quê? Erradíssimo. Questãozinha de número 3. Na concepção crítico-social dos conteúdos, a escola exerce o papel fundamental de difusão de conteúdos de forma indissociável das realidades sociais. Pessoal, perfeito. A gente tem uma realidade por meio de uma história que se transforma em uma cultura. E essa cultura, essa experiência, essa realidade, ela não pode ser desconsiderada quando a gente fala de pedagogia crítico-social dos conteúdos, ok? Então, 3, certíssimo. Questãozinha de número 4. A pedagogia crítico-social dos conteúdos atribui grande importância à didática, cujo objeto de estudo é o processo de ensino-aprendizagem. Pessoal, a didática ela é importante em qualquer uma pedagogia, não seria diferente aqui na crítica social dos conteúdos. Agora, o que a gente tem de interessante? A didática ela tem como objeto de estudo o quê? O processo de ensino-aprendizagem. Então a gente tem duas informações aqui essenciais. A gente tem uma pedagogia que se preocupa com a didática e a didática tem como objeto de estudo o processo de ensino-aprendizagem. Como se dá essa relação? O item está o quê? Certíssimo. Questãozinha de número 5. A pedagogia crítico-social dos conteúdos parte de um saber artificial, desfragmentado e simplesmente coloca aqui em consideração que não leva em conta a experiência dos alunos, é errado. Leve em conta a experiência dos alunos, já vimos isso no item 1, ok? Então o item está erradíssimo. 6. A pedagogia crítico-social dos conteúdos assegura a função social e política da escola mediante o trabalho com conhecimentos sistematizados, já vimos essa palavrinha, a fim de colocar as classes populares em condição de uma efetiva participação nas lutas sociais. Pessoal, olha só que interessante. Eu quero, por meio dessa pedagogia, fazer com que pessoas mais carentes consigam chegar no mesmo lugar que outras pessoas com diferentes realidades também chegam, ok? Esse é o papel da educação, da pedagogia crítico-social dos conteúdos. E o item 6 ele está o quê? Certíssimo. 7. Para a tendência crítico-social dos conteúdos, a escola cujo papel é difundir conteúdos vivos pode contribuir para eliminar a seletividade? Óbvio, sim. Eu quero eliminar a seletividade social para tornar a sociedade o quê? Democrática. Pessoal, guarda essa palavrinha aqui, essa expressão, na verdade, né? Seletividade social, ok? Então é o seguinte, algumas pessoas de maneira isolada na sociedade têm oportunidades e outras não.
Vamos quebrar isso? Como? Trabalhando a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Vamos tornar a sociedade mais democrática? Fazer com que aquela pessoa que nasceu naquela comunidade carente consiga ter as mesmas oportunidades que aquela pessoa que está lá em cima, no topo, privilegiada? O item tá o quê? Certíssimo. Questãozinha de número 8. Segundo a concepção crítico-social dos conteúdos, o professor deve orientar o aluno apresentando novas perspectivas de mundo com base em conteúdos ministrados e ter a consciência de que sua atuação implica envolvimento com o estilo de vida dos alunos e da importância de saber lidar com os contrastes entre a sua própria cultura e a cultura dos alunos. Muito bom, pessoal. Certíssimo. A cultura ela é levada em consideração na pedagogia crítico-social dos conteúdos. Ela é importante e mais importante ainda é saber lidar com estes contrastes. Então as pessoas elas têm comportamentos diferentes e a gente tem que aprender a respeitar. Então item 8, certíssimo. Item 9. Segundo a concepção histórico-crítica, como chama Demerval Saviani, uma das funções da educação é estabelecer uma relação direta entre o saber do aluno e o saber o quê? Sistematizado. Muito bom, perfeito, item certíssimo. Já vimos que esta informação ela caiu 3 vezes em 3 itens diferentes. Questãozinha de número 10, a última. Montessori, Dewey, Piaget são representantes da tendência crítico-social dos conteúdos? Não, né, pessoal? Montessori, progressivista. Dewey, progressivista. Piaget, progressivista. Professor, e quais são os autores que nós temos que guardar em relação à pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítico? Pessoal, e agora eu quero compartilhar com vocês mais uma ficha, mais uma informação que vai fazer com que a gente consiga lembrar, memorizar, guardar esses autores, ok? Esse daqui é o Mamá. Então, olha só que legal. Eu converso sempre com meus alunos. Tem o Mamá e tem a GG, né? A GG, ela tá lá na liberal, na progressivista, e o Mamá tá na progressista, na crítico-social dos conteúdos. Então, olha só. Quando eu falo de Mamá, aí vocês vão lembrar de quem? Macarenco, Manacorda. LDL, eu falo assim, pessoal, o cara fica o dia inteiro jogando Counter-Strike, não tem como, cara, vai ficar com colesterol alterado. Então, LDL, colesterol alterado, Libânio, Demerval Saviani e Lucchesi. E CS de Counter-Strike, só para fazer a associação, a gente tem tanto a Charlotte quanto o Snyders. E aqui é que vocês vão guardar? Em uma questão mais aprofundada, mais complexa, pode ser que caia este 8º autor aqui, ou um outro, ok? Mas esses aqui são 7 que caem. Pode cair aí, como a gente vê, Bogodan, Suchodolski. Então, é um outro cuidado que nós temos que ter, beleza? Mas o que você vai lembrar? Mamá, LDL, CS. Mamá, LDL, CS. Mamá, LDL, CS. Mamá, LDL, CS. Macarenco, Manacorda, Libânio, Demerval Saviani, Lucchesi, Charlotte, Snyder. Esses aqui são os de praxe, de cair, quando a gente fala de tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Espero de coração que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, comente aqui. Não esqueça de deixar o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E até o próximo vídeo. Tamo juntos!